Olá, aula virtual para você para falar um pouco do curso de consultoria, assessoria e nutrição. Lembrando que eu desenvolvi esse curso com uma carga horária de 6 horas presencial e eu estou fazendo um trabalho diferenciado para que você possa conhecer um pouco do material que foi abordado durante o treinamento. O que eu vou falar para você ao longo dessa aula? Vou me apresentar um pouco, falar um pouquinho da minha experiência e vou falar de marketing pessoal e empreendedorismo, legislação e formas de atuação do nutricionista. Vou te passar o passo a passo para a abertura de uma empresa de consultoria e alguns instrumentos básicos do consultor, o que ele precisa ter para trabalhar dentro da consultoria de nutrição. Meu nome é Gabriele Comacchio, eu sou bacharel em nutrição pela Universidade de Cuiabá, especialista em nutrição humana e saúde pela Universidade Federal de Lavras, especialista em alimentos funcionais, suplementação e fitoterapia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, sou proprietária da Comac Consultoria, Gestão Empresarial e Saúde, experiência em atendimento nutricional, materno-infantil e atendimento personal diet, nutricionista clínica nas cidades de Alta Floresta, Sinop e Cuiabá. Tenho experiência em consultorias, serviço de consultoria e assessoria desde 2010, nas áreas de gestão da qualidade e marketing nutricional. Sou palestrante e professora convidada por universidades brasileiras. Também sou credenciada ao Sebrae Mato Grosso e executo trabalhos, atividades de consultoria esporadicamente. Falando um pouco assim da minha experiência na área de consultoria, o que eu visualizo do perfil do profissional nutricionista? No geral, falta um pouco de criatividade dentro dessa área. Porque a criatividade hoje, ela é algo que está cada vez mais valorizado no mercado de trabalho. Então, as pessoas, elas continuam sendo vantagens competitivas dentro da empresa. A empresa que você for visitar, ela pode ter a melhor automação possível, mas se ela não tiver pessoas comprometidas, dificilmente ela vai conseguir ter resultados satisfatórios. Então é muito importante que o profissional nutricionista que for atuar na área de consultoria, ele tenha muita criatividade, ele desenvolva atividades criativas, com o objetivo realmente de motivar a equipe para que essa equipe seja um grande diferencial. Então eu acredito que é isso que diferencia as empresas das outras. É a questão da equipe mesmo, ser uma equipe competitiva, uma equipe motivada, uma equipe comprometida. E quando a gente avalia a tendência para as profissões, a gente percebe que tem-se uma ênfase muito grande em relação à inovação, a busca por qualidade de vida, o meio ambiente e o envelhecimento. Então é muito importante que o profissional ele tente atuar dentro dessas áreas, profissional nutricionista. Por exemplo, quando a gente fala de inovação, não é só criar algo novo, mas também transformar aquilo que já existe, para que ele tenha um custo menor ou que ele seja fácil aplicação. A busca por qualidade de vida, ela vem no sentido de melhorar o ambiente realmente de trabalho para aqueles colaboradores. O meio ambiente em si é a questão do aproveitamento integral dos alimentos, a gente pode trabalhar meio ambiente, a questão da logística reversa, de utensílios, equipamentos, que a gente puder trabalhar em relação a isso. O envelhecimento, a questão de cardápios diferenciados, atividades que a gente pode estar desenvolvendo que vão estar propiciando um envelhecimento saudável. Então, é muito importante o profissional estar atuando de acordo com as tendências do mercado. E eu trouxe a questão da visão porque quando o profissional entra no ramo de consultoria, geralmente ele são atividades que aparecem esporádicas e que ele se diz consultor, né? Eu sou consultor nessa área. Mas muitas vezes ele nem sabe o que quer dizer a consultoria, o que quer dizer ser consultor, as atribuições que essa área de atuação necessita. Então é muito importante você ter um propósito em cima daquilo que você está buscando. Então, realmente trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo, ter um objetivo, uma visão de onde você quer chegar atuando nesse ramo. E observar muito, né? Ter uma visão ampla aí do mercado. Então, eu trouxe para você um enfoque aqui maior na parte de produção, porque foi o que você me pediu. Por exemplo, é muito importante você avaliar o mercado de food service hoje, né? Então, a gente vê que o custo com mercadoria e mão de obra é muito grande e impostos, né, carga tributária. Então, o profissional ele tem que ser muito criativo nessas áreas. Geralmente, o consultor vai ser demandado para trabalhar atividades dentro da empresa que baixem o custo e não aumentem o custo de produção. E a gente tem que estar agindo de acordo com a tendência, né? Hoje, no ramo de alimentação,
a tendência mundial é a transformação da parte de operacional em linhas de montagem. Então, tudo que o profissional puder trabalhar, onde ele vá propiciar ao empresário que ele tenha facilidade de produção, é muito melhor, muito maior. E isso tem que ter foco em segurança alimentar, em qualidade de vida, em produtos, por exemplo, né, uma situação que a gente vê hoje, a tendência mundial, os produtos prontos e semi-prontos, embalagens funcionais, né, capacitação e consultoria especializada, porque se for avaliar o custo é muito menor do que ele ter o profissional ali dentro da empresa atuando, dependendo, logicamente, do setor da empresa, do perfil, do trabalho da empresa. O planejamento de compras, automação, equipamentos que são necessários, que vão ajudar a produção. E estar por dentro realmente dessas tendências vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Quando a gente fala de marketing pessoal e empreendedorismo, é muito interessante porque o marketing pessoal está muito relacionado a como você vende o seu negócio. Então é importante você ter certeza daquilo que você quer atuar, você ter um objetivo de com esse cargo que você está querendo exercer, com essa nova função que você quer exercer, para te facilitar até mesmo a vender esse trabalho. Se você tiver certeza disso, tiver segurança do que você está fazendo, vai ser fácil para você realizar o seu marketing pessoal, porque você sabe o que você está fazendo, você tem conhecimento. E o ser empreendedor, ele é um profissional que ele inova, ele modifica a sua forma de agir em todas as áreas, né, do conhecimento. E o empreendedor, ele não basta só ter uma boa ideia, ele tem que transformar isso realmente numa empresa, ele tem que trabalhar, tem que estudar muito. Então hoje a gente encontra muitos empreendedores que têm uma ideia bacana, mas não trabalham esse outro lado, né, da questão do estudar, do buscar, da criatividade, e com o tempo acaba que o negócio não evolui. Então, o marketing pessoal, as teorias de marketing pessoal, elas vão contribuir para que o nutricionista venda melhor a sua imagem e com isso impulsionando a sua carreira. Então, eu selecionei algumas dicas aqui que eu achei bem interessante, que é de uma nutricionista chamada Selene Gonçalves. Ela é coach, palestrante, educadora financeira. E a gente, quando pesquisa de marketing pessoal, a gente encontra muita coisa sobre muitos exemplos, muitas situações onde ela relata, né? É um profissional de renome mesmo no Brasil. Então, o que ela traz de dicas úteis pra gente? Primeiro, estude mais sobre o assunto. Então, estudar muito sobre marketing pessoal, estudar muito sobre empreendedorismo, estudar muito sobre a área que você pretende atuar. Conhecer mais sobre empreendedorismo e buscar desenvolver as características que o mercado de trabalho necessita. Então, você precisa conhecer o mercado onde você está inserida, a cidade que você está inserida, a região que você quer atuar. Você precisa conhecer e ver o que é mais demandado de serviço, para você se especializar nessa área. É de fundamental importância gostar de trabalhar com gente, saber se relacionar é muito importante, até mesmo para o seu network. Cuidar da sua aparência, da sua postura, do seu visual. Então, quando você for participar de eventos ou ir em atividades onde você vai estar buscando novos relacionamentos, novos contatos de trabalho, é muito importante você estar vestido adequadamente. Até mesmo quando você for fazer uma visita técnica, existe as roupas, a vestimenta adequada, né? O EPI adequado para aquele momento, para aquela situação. Então, é importante você também se preparar em relação a isso. Ler mais, isso ajudará muito no desenvolvimento do seu vocabulário. Cuidar da sua gramática, isso é muito importante, porque erros de gramática podem depor contra você. Então, dependendo da empresa, do porte da empresa que você for trabalhar, você vai encontrar empresários que têm MBA, empresários com conhecimento técnico e até mesmo educativo muito grande. E isso pode ser ruim para você. Então, se você quer trabalhar com esse tipo de público, você precisa estar muito adequada, até mesmo com os públicos, né, mais carentes, atividades mais simplificadas, mas é muito importante você cuidar da sua gramática. Sorria mais, né, a gente tem que cuidar com essa questão de reclamação, porque o profissional, ele é um profissional muito crítico, o nutricionista é crítico, a formação dele, né? Então a gente tem que observar muito quando a gente vai fazer visita técnica para não ficar só criticando, mas sim trazer as soluções. O objetivo nosso é esse, é trazer soluções. Manter contato frequente com seus clientes potenciais e atuais, isso é muito importante. Então, os clientes que você já atendeu, está sempre mantendo contato, porque eles vão ser evangelistas realmente do seu trabalho. Aprender como captar e manter clientes, desenvolvendo relacionamentos lucrativos com eles. Eu trouxe algumas habilidades que são essenciais para o profissional se desenvolver dentro do marketing pessoal. Primeiro, a habilidade técnica, né? A capacidade de aplicar um conhecimento especializado. Então, como você vai estar trabalhando com consultoria, assessoria,
Você tem que ter essa habilidade técnica mesmo de aplicar esses conhecimentos. Senão não vai ter resultado do teu trabalho. É habilidade humana mesmo, aptidão para trabalhar com pessoas, para estimulá-las, trabalhar a questão da autoestima. Conceitual, que é a capacidade de processar e interpretar informações de um modo racional. Então, conseguir não colocar as emoções dentro das suas atividades de trabalho. Atitude, é muito importante que o profissional tenha atitude. E dentro da atitude, ele tem que usar mensagens simples, diretas, tem que ser objetivo, tem que ter empatia, sensitividade social, flexibilidade de comportamento, possuir repertório de conduta para cada caso, porque a gente tem que trabalhar individualmente. Ter consciência de impacto que gera ao chegar num ambiente, então tem que ter essa consciência, porque muitas vezes você vai para um ambiente de trabalho onde já tem se instalado uma rotina, e muitas vezes essa rotina não é a correta. E com o passar do tempo pode acontecer de ter dificuldade, você ter barreiras aí a quebrar, né? Então você precisa ter muito esse cuidado. Honestidade, a ética, então assim, tomar muito cuidado com sempre estar por dentro do nosso conselho de ética, avaliando aí o nosso código de ética, cuidado para não vincular a sua atividade profissional ao recebimento de alguma vantagem pessoal. Então tem que observar muito isso, está na nossa resolução, né, na resolução do CFN 334, 2004. Então é muito importante a gente ter esse cuidado. E o compromisso, né? Compromisso é a administração do nosso tempo, só vai depender de nós. Então é planejamento, registrar as tarefas que você está executando, ter um controle do que está pendente ou não, habilidade para delegar as funções e realmente fazer o acompanhamento daquela atividade. Agora a gente vai entrar na questão da legislação e formas de atuação do profissional nutricionista, né? Então é muito importante o profissional ele atuar de acordo com as legislações, né, do seu segmento. Então a gente tem a resolução, a lei que regulamenta a nossa profissão, a gente tem as resoluções que trazem o código de ética, teve até uma atualização do código de ética, eu participei da reunião, então é importante a gente estar por dentro disso. E quando a gente vai trabalhar com assessoria e consultoria, é essencial que você conheça os conceitos realmente que estão dentro das nossas resoluções para que você atue dentro da ética. Objetivo de assessoria e consultoria. Bom, é um serviço de apoio aos gestores e aos proprietários das empresas. O objetivo é auxiliar na tomada de decisões. Então, não é você que vai tomar as decisões, você só vai apoiar tecnicamente esse empresário, você vai dar orientações para ele. Então, o serviço de assessoria e consultoria é diferente da responsabilidade técnica, porque geralmente a responsabilidade técnica você toma as decisões dentro da empresa, né? Você faz parte do quadro de funcionários da empresa. E o consultoria e assessoria não, é um serviço de apoio. As definições de consultor, eu trouxe duas para você. Segundo Oliveira, 2001, é um agente de mudanças externo à empresa cliente, que assume a responsabilidade de auxiliar seus executivos e profissionais no processo decisório, não tendo, entretanto, controle direto da situação. E o profissional, segundo German 2001, o profissional que está em posição de exercer alguma influência sobre um indivíduo, grupo ou organização, mas que não tem poder direto para produzir mudanças ou programas de implementação. Então, as definições de consultores aí eu achei bem claras, completas, para você ter essa visão. É muito importante a gente trabalhar as competências para ser um consultor empresarial, né? Então, eu vou citar algumas para você e é óbvio, você vai vendo quais você se encaixa e o que você não se encaixar, você vai ter que desenvolver isso em você. Então, primeiro, estar comprometido com o resultado. Né? Se você propõe uma solução de problema, você tem que estar comprometido com esse resultado, a garantia desse resultado. Mostrar racionalidade e isenção, então não se valorizar um profissional especificamente, uma situação, né? Ser um facilitador de transição interna, então você tem que facilitar o conhecimento entre a equipe, ter um bom nível de cultura em geral, saber respeitar as culturas, conhecer sua área de atuação, agregar conhecimentos. Então não é porque você entende de qualidade, controle de qualidade, que você não vai trazer orientações para recursos humanos ou administrativo. É óbvio que a gente tem que respeitar cada área de atuação, mas muitas vezes o profissional, dentro da sua bagagem educativa, a gente tem esses conhecimentos, mas existem profissionais que são muito engessados e trabalham só dentro de um exercício pontual. Então fica complicado é um nicho de mercado, mas é um nicho de mercado que você vai acabar sendo muito restrito
atividades. Então, você poderia pegar consultorias muito maiores, onde você vai trabalhar vários pontos dentro da empresa. E o fato de você não desenvolver esses conhecimentos, você vai ficar muito restrito a uma área só de atuação. Estabelecer uma relação de confiança é muito importante entre a equipe, ter um perfil negociador, porque você vai estar negociando tudo, desde a da contratação, muitas vezes a sensibilização do empresário para entender a importância do consultor, colocar ênfase nas pessoas, ter comportamento ético, inovador e disposição para assumir riscos, ter um pensamento estratégico, né? Sempre trabalhar com metas a curto, médio e longo prazo, saber lidar com as resistências. A gente entra numa empresa, a gente tem que ter noção do impacto que a gente gera, né? Então tem que saber lidar com essas resistências, ter maturidade psicológica e equilíbrio emocional, isso é muito importante, para saber lidar com as situações, estar atualizado com novas tecnologias empresariais e propor ações que possam ir à raiz do problema da empresa cliente. Agora, estudando um pouco da nossa legislação, a gente verifica o quê? Conforme as resoluções 378/2005, 380/2005, a consultoria em nutrição é um tipo de serviço prestado pelo nutricionista que, quando solicitado, analisa, avalia e emite parecer sobre um assunto. Então, geralmente, quando você é contratado para fazer uma consultoria, os primeiros momentos ali dentro da empresa, onde você vai fazer um serviço de avaliação, você vai fazer um diagnóstico, você está fazendo um serviço de consultoria pontual, né? E você vai emitir um relatório, um parecer sobre aquilo, onde coloca as ações principais que devem ser executadas. É uma consultoria pontual. Agora, a partir do momento que ele quer que você faça as atividades, aí a gente já vem para a assessoria, que a assessoria seria o quê? Você trabalhar, você assistir tecnicamente as pessoas que estão trabalhando ali, você planejar, implementar, avaliar programas, projetos, trazer novas soluções e realmente assumir um acompanhamento. Mas você vai estar fazendo mesmo assim um trabalho de assessoria, não de responsabilidade técnica. Você não vai responder judicialmente em documentos sobre o controle de qualidade. Você está assessorando outros profissionais. Não, você não está assumindo essa responsabilidade, diferente. Aí tem outra área de atuação que é a auditoria, que vai de acordo com a resolução do CFN também, 378. A auditoria é um levantamento sistemático para verificar se as atividades e os seus resultados estão de acordo com os requisitos especificados e objetivos planejados. Então, é muito importante a auditoria, porque ela vem para fazer um levantamento mesmo, uma fiscalização sobre aqueles serviços que você executou. Então, o profissional autônomo não precisa ter uma empresa para fazer essas atividades. E ele pode executar as 3 atividades, ele pode propor para o cliente, ó, tantas horas de consultoria, tantas horas de assessoria durante 3, 4 meses e 1 a 2 vezes por mês eu venho fazer uma auditoria para ver se aquilo que a gente programou para implantar, aquilo foi realmente implementado, né? Existem alguns termos que a gente usa durante a consultoria, que são muito importantes, são termos já usados dentro em casos de implantação de normas, então eu acho legal trazer para você. Um termo muito comum é o não conforme ou não conformidade. O que é isso? Quando a gente vai na empresa e vê que tem alguma coisa, alguma ação, algum processo que não está satisfatório, a gente não pode falar assim, olha, esse processo está errado. Fica uma coisa muito assim, não fica legal, sabe? Então a gente costuma usar os termos como não conforme, não conformidade. Então ó, esse processo não está conforme com a legislação tal, tal, tal. Então é muito importante a gente sempre estar embasada nas legislações, né? Quando a gente vai fazer fiscalização, vai trabalhar na parte de controle de qualidade, é muito importante. Melhoria contínua é a questão dos sistemas de gestão mesmo, que tem ferramentas que fazem com que a gente trabalhe isso na administração da empresa para melhorar. Então, são atividades que podem ser melhoradas, é legal usar esse termo. E a gestão das não conformidades, você vai ter que avaliar isso e colocar isso dentro de um plano de ação e criar esse plano de ação junto com os profissionais que estão atuando dentro da empresa, que vão realmente colocar em prática as ações. Os requisitos legais para atuação como consultor em nutrição. O que precisa ter para ser um consultor em nutrição? Tem que ser inscrito e estar regular com as entidades de classe. Saber elaborar manuais operacionais, porque geralmente é isso que você vai desenvolver dentro da assessoria, da consultoria, vai ajudar a desenvolver junto com outros profissionais dentro da empresa.
supervisionar os princípios e as metodologias aplicadas, estar quites com as obrigações fiscais exigidas pelos órgãos regulamentadores. Então, é muito importante a gente seguir esses requisitos básicos, né? Trouxe algumas perguntas que eu acho que são bem pertinentes e são dúvidas comuns hoje das empresas, né? Dos profissionais que querem trabalhar com consultoria. Vamos lá. Para dar consultorias em empresas, é necessário apresentar alguma documentação perante um CRN? Se você estiver regular perante o CRN, com a sua inscrição, pagando a sua anuidade, agindo de acordo com a legislação, você não precisa apresentar nada para o CRN. Porém, se houver necessidade de uma abertura de empresa, se trabalhar como pessoa jurídica, aí você vai precisar registrar a sua empresa no Conselho Regional de Nutrição, porque a sua empresa vai sofrer fiscalização, né? Então, é importante você fazer esse registro, vai ter uma outra taxa que você vai ter que pagar, então é muito importante você ter esse registro. O nutricionista detentor da empresa, cuja única atividade fim é consultoria e assessoria alimentar, pode assumir responsabilidade técnica pelos serviços de terceiros? Eu achei muito importante trazer isso para você. A empresa em questão poderá oferecer o responsável técnico nutricionista à empresa solicitante, desde que tal profissional exerça as funções descritas no artigo 2 da resolução do CFN. Então, existem algumas funções que ele tem que estar executando. Assim como desde que sejam obedecidos os critérios estabelecidos nos artigos 5 e 6 da mesma resolução. Ressaltamos que ao assessor em nutrição é vedado assumir a responsabilidade técnica conforme resoluções do CFN. Então, por exemplo, eu que tenho empresa, eu que sou proprietária de uma empresa, pessoa jurídica, eu não vou executar atividades de responsabilidade técnica. Eu não posso, porque eu sou proprietária da minha empresa. Mas eu posso, dentro da minha empresa, ter funcionários meus que são nutricionistas, né, devidamente CLT, devidamente registrados na minha empresa, que eu posso estar oferecendo esse profissional para outras empresas. Né? Eu fecho o contrato, eu diretamente com a empresa, vamos falar um exemplo aí na tua cidade, que é a questão de fazendas, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, pessoa jurídica, e você trabalha para mim na minha empresa, né? Eu tenho um contrato de você é minha CLT, né? Você é minha funcionária. Aí eu posso conversar com você e falar assim, olha, você tem interesse? Surgiu um trabalho numa fazenda, assim, assim, assado, vai funcionar assim. Tem interesse. Então eu vou te contratar, vou te oferecer o salário, tudo, você vai lá, vai fazer esse trabalho que está dentro das legislações, né? E eu vou te fiscalizar por isso. Mas você não vai estar recebendo do dono da fazenda, você vai estar recebendo de mim. Estou terceirizando você para esse trabalho, né? E esse trabalho, como te disse, ele tem que seguir as funções que estão dentro da resolução do CFN. Agora, você, enquanto profissional autônoma, você pode, que não tem empresa, você pode assumir responsabilidade técnica, mas você tem que verificar a sua carga horária. Por exemplo, se você já é CLT de uma empresa, né, você tem que ver quantas horas, teoricamente, sobra. Então, hoje em dia, o Brasil trabalha 44 horas no máximo, né, da CLT. Então, vamos supor que você é contratada CLT 20 horas só. Você tem 20 horas sobrando, 24 horas sobrando. Essas outras 24 horas você pode estar pegando uma outra atividade de responsabilidade técnica, desde que você siga as atividades conforme a resolução do CFN. Só que se você pegar 3, 4, 5 atividades de responsabilidade técnica, como que você vai dar conta de seguir todas essas funções que estão descritas ali? Então, pode ser perigoso para você. É melhor você oferecer os serviços de assessoria e consultoria onde você não assume esse risco. Porque o responsável técnico, ele passa a assumir perante a prefeitura atividades da empresa. Você é como se fosse um funcionário, você tem cargo de poder de decisão. Então, tomar muito cuidado. O consultor, ele não é um agente de mudanças. Ele oferece ajuda profissional e técnica ao cliente, mas quem vai aplicar é o cliente. É a mesma coisa com o assessor. Aí vamos para a parte agora do passo a passo da abertura da empresa de consultoria em nutrição. O que você precisa ter? Os requisitos básicos. Conhecimento do produto e serviço que você pretende oferecer. Conhecimento das obrigações legais de uma empresa. Conhecimento de estudo de mercado e clientes. E habilidade de comunicação e relacionamento, marketing pessoal. Domínio das técnicas de soluções de problema, você tem que ter muito foco.
Então, é muito importante você ter esses requisitos, são indispensáveis para você abrir uma empresa. É óbvio também que você tem que ter esse conhecimento do mercado para ver se tem demanda, porque você, a partir do momento que você abre uma empresa, o seu custo é muito grande, né? Então, às vezes, você pode começar trabalhando como pessoa física mesmo e conforme for a demanda de trabalho, você vê a necessidade de abrir ou não uma empresa. Quais são os documentos necessários para você abrir uma empresa, uma microempresa? Primeiro, você vai ter que ter um nome empresarial, um nome fantasia, a atividade da empresa, a gente não vou te passar mais à frente, o regime de tributação, se vai ser lucro presumido ou simples nacional, a capital de social, que é o investimento seu, o quanto vale a tua empresa. Geralmente, empresa de consultoria trabalha-se com R$ 10.000, estado civil, profissão, formação acadêmica, cópia de RG, CPF, comprovante de interesse do titular da empresa, cópia de carnê do IPTU da empresa e contrato de locação se você tiver se o teu escritório for no imóvel ou na sua própria casa. O prazo para abrir uma empresa é em torno de 20 a 30 dias. O custo médio é de R$ 600, exceto as taxas de alvará e outras despesas que você vai ter com o contador. Então, você vai precisar disso aqui e um bom contador para te acompanhar, né? Porque mensalmente você vai ter que prestar contas da sua empresa, então você precisa de um bom contador. Quando eu falo da classificação nacional de atividades econômicas, é os tipos de serviços que você vai executar. Então, atividades principais. A gente tem aqui o número 85154, que seria nutricionista, serviços de nutricionista. E a gente tem o controle de qualidade de produtos alimentícios também, que serviços de controle de qualidade de produtos alimentícios também estariam dentro das atividades do profissional nutricionista. É muito importante você ter conhecimento das leis de referência para atuação profissional. Então, eu deixo isso aqui para você. Peguei do livro da Paranaguá, acho bem importante. E tem outras legislações também, mas é interessante você ter conhecimento dessas legislações que vão te auxiliar na prática do teu trabalho, né? Quem são os nossos clientes? Então, os nossos clientes são restaurantes, bufês, cafeterias, bares, supermercados, indústria de alimentos, padarias, confeitarias, hotéis, locais que trabalham com refeições, né, para coletividade, eventos, transportadora de alimentos, distribuidoras, escola, creche, empresas certificadoras. Então, os clientes, todos que trabalham de forma indireta ou diretamente com alimentos, podem ser clientes dos nutricionistas. Desde clínicas também, a parte de saúde, que vai oferecer alimentação ou quer oferecer serviço de nutrição. Os instrumentos básicos para um consultor. O que ele precisa ter, basicamente, para trabalhar a consultoria? Vamos lá. Os serviços que comumente são realizados são treinamento de colaboradores, elaboração de cardápios, fichas técnicas de produtos e preparações, elaboração das fichas técnicas com foco em custo e a ficha técnica nutricional, rotulagem de alimentos, atividade de responsabilidade técnica, avaliação e cadastro de fornecedores, proposta de marketing, auditorias higiênico-sanitárias, planejamento de projetos físicos, supervisão técnica, auxílio na documentação sanitária, acompanhamento e responsabilidade técnica em eventos e feiras, determinação do shelf life de produtos alimentícios. Essas são algumas atividades que são mais comumente solicitadas de empresas que trabalham com consultoria. Então, para estruturar um serviço de consultoria, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu tenho que ter os contatos iniciais. A direção da empresa e o consultor fazem reconhecimento mútuo e esclarece superficialmente quais os problemas que devem ser trabalhados. Então, primeiro eu tenho que ter esse contato inicial, eu tenho que ir lá, eu tenho que conhecer a empresa, ver o que ele precisa, levantar isso através de um relatório. Aí eu vou estabelecer um contrato, onde eu vou formalizar esse serviço que eu vou executar. Nesse contrato tem que ter o plano de trabalho, o prazo para a execução do trabalho, o preço que eu vou estar cobrando, né? Aí eu vou fazer uma avaliação inicial, que é a fase em que o consultor coleta as informações. Depois eu vou apresentar as soluções, vou fazer os planejamentos, né, para que aconteçam as atividades que eu estou propondo. Eu vou executar, eu tenho esse período de execução e avaliação dos resultados. Então, sempre que eu finalizo uma consultoria, eu gosto muito de levar relatório, às vezes até com registro fotográfico, do como iniciou o trabalho para como que ficou depois, né? E também sempre cópias de todas as documentações que eu entreguei, que eu fui enviando por e-mail, para que fique bem claro que foi executada a consultoria, né? A estruturação dos serviços de consultoria. Levantamento de problemas e necessidades é muito importante. Esse é o inicial.
Às vezes o cliente te liga e fala assim, eu quero só um manual de boas práticas, porque o vigilante sanitário veio aqui e solicitou isso de mim. Então, eu quero que você me mande orçamento. Tente, ao máximo, conversar pessoalmente com esse proprietário dessa empresa para verificar se realmente tem condições de desenvolver um manual de boas práticas. O manual de boas práticas é um documento que ele não é copia e cola, é um documento desenvolvido de acordo com a empresa. Então, é muito importante ter essa visita técnica para você observar. Você pode passar para ele uma proposta. Se você tentou conversar pessoalmente e não conseguiu, pode passar uma proposta de valores médios, né? E deixar bem claro na proposta que são valores médios que dependem muito de uma visita técnica tua para identificar as condições da empresa e se dá para trabalhar nesse valor ou não. Identificar os erros técnicos de procedimentos, investigar e apurar as não conformidades, verificar mesmo a existência de documentos, de controles, né, que a empresa tem. Se a empresa tem manual de boas práticas, POPs, fichas técnicas de preparação, certificados de serviços, levantamento das matérias-primas e insumos que são utilizados, dependerá muito do tipo de consultoria que você for oferecer. Uns instrumentos básicos para o consultor é ele ter diagnósticos já pré-prontos, né, para que ele possa levar esse diagnóstico, esse checklist, projeto de consultoria, tem que ter uma proposta, um plano de trabalho já pré-elaborado, que você vai sempre reescrevendo em cima dele, né? Contrato também, você tem que ter um modelo de contrato. Relatório técnico, também é importante ter um modelo de relatório técnico, até porque quando você for fechar a consultoria, é importante você mostrar para o empresário tudo o que você vai ofertar para ele ao longo do processo, né? Os checklists, você pode ter vários, pode ter checklist só com foco em gestão de empresa, só operacional, só checklist de oportunidades, checklist baseado em normas técnicas, então depende da área que você for atuar. Então, por exemplo, se o seu foco de atuação for estrutura física, serviços, você pode focar nisso aqui, que é planejamento de estrutura física, layout por setorização, os documentos, os manuais operacionais. Se o teu foco de atuação na tua empresa de consultoria é pessoal, pessoa, você pode trabalhar isso aqui, regimento interno, cargos e atribuições, normas comportamentais, capacitação, avaliação do desempenho, atendimento ao cliente, tudo dentro do ramo de nutrição, de alimentação. Foco de atuação em processos, né? Você pode trabalhar com certificação de fornecedor, fluxograma de produção, planejamento de execução de cardápios, ficha técnica, cozinha experimental, focada em produtos. Então, depende das áreas que você for atuar. Como você é um profissional autônomo, você está buscando todos você não vai ter como recusar as áreas de atuação, você pode ter profissionais que vão te auxiliar, você trabalha com terceirização, e você se especializar em um, ou você procurar se especializar nas 3 áreas de atuação do profissional. Aqui eu tenho algumas ferramentas legais que dá para utilizar, por exemplo, um modelo de questionário para a primeira avaliação das necessidades da empresa do cliente. Então, esse aqui é um modelo, né? Você pode estar levando na primeira visita, para até fazer um relato. Isso aqui é fácil até para uma terceira pessoa, por exemplo, você é proprietário da empresa e você tem uma pessoa, um profissional terceirizado. Esse profissional pode estar levando esse documento, esse questionário, para fazer esse checklist mesmo e ver o que a empresa está precisando. Outro documento importante é o termo de sigilo e autorização para registro fotográfico. Se você for realizar registro fotográfico, é importante você ter esse termo, criar esse termo. Aí dentro do diagnóstico estrutural, por exemplo, de uma UAM, o que você pode trabalhar? Então, você pode sempre focar em avaliar recepção de mercadoria, armazenamento de temperatura ambiente, armazenamento de temperatura controlada, higiene. São itens, são setores que eu fui colocando que é importante você estar visualizando quando você for desenvolver o diagnóstico. Tudo vai começar através de um diagnóstico. Você precisa realizar esse diagnóstico para você identificar os pontos a serem trabalhados. A mesma coisa no diagnóstico operacional, verificar a questão dos exames, né, a frequência de exames, admissional, demissional, exames complementares, exames de retorno ao trabalho, tudo isso você pode levantar durante sua visita técnica. O checklist de controle de qualidade também, que é a questão das não conformidades e conformidades. Quando for fazer esse checklist, é importante já colocar a observação do que você pode estar executando, que isso facilita muito o teu trabalho depois, até mesmo para desenvolver relatório, você pode anexar isso junto no relatório. A questão do controle de saúde dos funcionários, isso é uma coisa que deixa muito a desejar.
Então é importante você estar bem ciente disso aqui. Então, os tipos de exame que você pode estar solicitando. Já vai atrás na sua cidade, ver os laboratórios que fazem, os médicos que costumam trabalhar com isso. Às vezes até visitar um médico do trabalho e conversar com ele, falar, olha, eu estou fazendo consultoria e é importante quem trabalha com alimentação ser solicitado esses exames. Então tudo você vai criando contatos, ampliando a sua rede de relacionamento, né, com os outros profissionais. Ficha de ocorrência de não conformidade, informação ao fornecedor quando faz um controle maior, né, de fornecedores, também é muito importante. Isso aqui é um trabalho que pode ser feito, um treinamento só com estoquista, só com quem faz recebimento dentro da empresa. Os diagnósticos administrativos são muito importantes, então a questão de se tem realmente um RT ou não, alvará de funcionamento, alvará de saúde, certificado de desinsetização, assim, todos os certificados, né, que comprovam, que evidenciam o controle de qualidade, tem que verificar se isso está em dia. A planta baixa para ver a questão de fluxo mesmo. Manual de boas práticas, se tem ou não. Fluxogramas processuais para entender como é que está trabalhando a empresa. A questão do receituário, ficha técnica. Como é que está a carteira de saúde dos profissionais, as rotinas de trabalho. Aqui o fluxograma da empresa é muito importante para você entender aonde pode estar sendo feito alterações, mudanças, até para você propor isso para o empresário e ir mostrando, né, em forma até em visual. Quando você faz um desenho, uma imagem, é muito mais fácil de entender do que você só escrever ou falar. A questão do contrato de prestação de serviço. O que, que vai ter nesse contrato? Um contrato, ele não há necessidade, não é obrigatório que você vá no cartório fazer reconhecimento da assinatura. Mas é muito importante que você tenha um contrato, tá? Porque só assim os seus direitos trabalhistas vão ser garantidos. Então, eu tenho um modelo de contrato, posso estar te enviando. O que, que ele tem que ter? O objeto do contrato, que é o que você vai executar, prazo, remuneração, formas de pagamento, se vai ter deslocamento, hospedagem, as obrigações do contratante e do contratado, um roteiro, que é o que vai acontecer, e o perfil, né, ou a experiência do profissional ou a formação técnica, é importante ter também. O relatório técnico situacional, então depende muito de cada profissional. Você pode fazer, por exemplo, esse aqui é um modelo de relatório que foi feito pela Márcia Paranaguá, em relação a um controle técnico, por exemplo, fazendo checklist de operações. Mas você pode criar vários tipos de relatório. Eu acho muito interessante quando a gente consegue evidenciar com fotos as mudanças. Acho que fica bem fácil para você mostrar as diferenças e as atividades que foram feitas na empresa. Aí vem a parte de responsabilidade técnica, também foi uma das dúvidas que você me trouxe. Então, responsabilidade técnica exercida pelo profissional é o compromisso legal na execução das atividades, compatíveis com a formação e os princípios éticos da profissão, visando a qualidade de serviços prestados à sociedade. Então, o responsável técnico, ele é o responsável pelo local perante a prefeitura, vigilância sanitária, programa de admissão do trabalhador. Então, você vai ser responsável por aquilo, você vai tomar realmente as decisões. Então, você tem que ter muita certeza se realmente vale a pena ser responsável técnico de uma empresa, porque você responde judicialmente por isso. A assunção de responsabilidade técnica deverá ser solicitada pelo profissional através de um formulário próprio, disponível no site do Conselho Regional da categoria. Então, uma coisa que a gente observa muito, um erro grande, os profissionais começam a fazer atividade de responsabilidade técnica, por exemplo, do PAT, que é uma demanda grande, e não avisam o Conselho Regional. E isso já está agindo contra a legislação. Então, a partir do momento que você pega uma responsabilidade técnica, você deve avisar o seu Conselho Regional. Você vai desenvolver, você vai responder esse formulário, vai ficar registrado que você é responsável, você pode sofrer sim fiscalização, até para ver se você está realmente exercendo as atividades que estão propostas na resolução, né? Após a autorização da assunção, se é autorizado que você possa ser responsável técnico, aí sim vai ser firmado um termo de compromisso, o período que você está pretendendo ficar ali dando a prestando esse serviço. Este é um documento que deverá ser preenchido com dados de cada local de atuação, como endereço e carga horária desempenhada pelo profissional. Então, a gente tem uma carga horária mínima a ser cumprida. Então, são 44 horas que você tem que você pode estar exercendo atividade de responsabilidade técnica, se você quiser. Mas tem que estar observando os horários, o tamanho da empresa que você for executar o trabalho, se realmente 10 horas, 20 horas, 12 horas é suficiente. Porque muitas vezes, dependendo do número de comensais, não vai ser suficiente você fechar toda a semana de acompanhamento.
Então tem que pensar bem antes de assumir responsabilidade técnica. Todos os trabalhos desenvolvidos pelo profissional em seu local de trabalho devem ser assinados, identificado seu nome, profissão, jurisdição e o número da inscrição no conselho. A responsabilidade técnica, vamos supor que aconteça de ir no fiscal e você não estar presente naquele dia, né? Então isso pode dar pode constituir infração. Então é muito perigoso, é uma atividade que você tem que tomar muito cuidado. A baixa do responsável técnico, quando você sai da empresa, você precisa também avisar o Conselho Regional para que eles façam atualização no teu registro. Agora, voltando a falar da consultoria e assessoria. O que são falhas comuns dentro da consultoria e assessoria que a gente percebe? Primeiro, não realizar agendamento. Chegar na empresa sem realizar agendamento, às vezes a empresa já está com uma outra rotina, aconteceu algum imprevisto, não estar ou oferecer canais de comunicação com o cliente, você está fazendo assessoria e consultoria e se mostrar inacessível, o vestuário que você está usando inadequado, por exemplo, você propaga a questão da implementação das boas práticas, da importância do EPI, e quando você vai na empresa, você vai utilizando uma roupa ou até mesmo sendo um foco de contaminação ali. Cartão de visita e marketing pessoal não realizado de maneira profissional, oratória inadequada, apresentação através de relato oral ou audiovisual de escopo de atividades oferecidas. Então, assim, não dar atividades, não mostrar isso evidenciado em documento, em papel, assinado. A socialização de uma proposta que você fez para uma empresa, a mesma proposta você mandar para outra empresa. É imprescindível disseminar o conhecimento do seu trabalho baseado em fatos reais, ter uma postura profissional, respeitando a ética da profissão e com isso irá potencializar as atividades, as chances de celebração de um contrato. Aí vem os resultados da consultoria, né? Para a gente ter resultado, a gente tem que enfrentar muitos desafios. E os desafios que a gente mais encontra na prática, Vanderleia, é instalação física do local. A gente tem que ter certeza que a instalação está adequada, a baixa escolaridade da mão de obra, né? Então a gente às vezes vai na empresa e tem profissionais com baixa escolaridade, isso dificulta a questão do treinamento. Incentivo, baixo incentivo financeiro mesmo, a reprodução de modelos domésticos familiares, então aquela gestão familiar engessada, o comprometimento mesmo do nível socioeconômico dos trabalhadores, a baixa estima dos manipuladores, a liderança não estar comprometida. Isso é um dos quesitos mais prejudiciais numa consultoria, quando a liderança não está comprometida. Porque se os líderes não executam, é muito difícil a equipe seguir aquilo que você está propondo, capacitando, né? A segurança de trabalhar com contrato e honorários, por mais que a consultoria seja de execução rápida. Então, o que acontece muitas vezes, a gente tem situações onde o profissional é acionado e ele tem o prazo de 30, 90 dias para executar. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O desenvolvimento de soluções, plano de ação, intervenções planejadas para verificar os parâmetros da qualidade com a possibilidade de identificação de não conformidades estruturais. Então, o plano de ação é importantíssimo. Tem que ter o plano de ação, tem que desenvolver pelo menos um cronograma de trabalho, né? O registro fotográfico, como eu falei, é interessante também estar utilizando, que é uma maneira de você mostrar aquilo que está acontecendo. E aí vem para a parte de honorários da consultoria. A questão dos honorários, ela é muito relativa, porque depende muito do seu custo para executar aquele trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que você quer trabalhar só aí na região que você está residindo, que é acho que é Água Boa, né, que você me falou. Então, você tem que verificar o quê? Quantas vezes você vai precisar ir naquela empresa? Primeiro você tem que fazer um diagnóstico, identificar as principais ações, nem que fosse um diagnóstico bem rápido, simplificado, dos trabalhos que você vai executar. Você precisa planejar quantas horas você vai precisar ir para lá, para a empresa, para executar a atividade. Vai depender da questão de alimentação, de hospedagem. Se você for trabalhar para emitir nota fiscal, a gente tem toda essa questão que hoje o exigido é emitir nota fiscal, é importante isso, né? Para estar de acordo com as contribuições do que, né, o nosso governo exige. Então você precisa colocar essas deduções fiscais também. Então eu costumo utilizar muito esses quesitos. Primeiro, a minha experiência em relação àquela atividade que eu vou fazer, a pós-graduação, o que eu precisei ter estudado a mais para poder executar aquele trabalho, a minha atuação em relação à consultoria, o preço que eu me dou realmente por hora, a questão
das deduções fiscais mesmo, que eu preciso colocar isso. E aí eu ainda trabalho com a tabela do Sindicato de Nutricionistas, a base de horas, né? E eu vou avaliando a partir daí. Eu coloco esse valor e eu dou as opções para o empresário. Sempre eu costumo trabalhar com uma entrada que seja uma segurança. Geralmente essa entrada que eu solicito, ela tem que pagar, isso é uma coisa minha. Essa entrada ela tem que pagar as minhas despesas, né? Então eu já coloco aquele valor ali que pode ser 20%, 50%, 30%, que já paga as minhas despesas de estar executando o trabalho. E aí depois eu vejo uma forma de pegar um cheque, ou às vezes emito um boleto, ou dou opção no cartão, ou opção em depósito. Então depende muito da empresa, do período que eu vou estar trabalhando com a empresa, né? Então eu costumo trabalhar assim. Por exemplo, o Manual de Boas Práticas e os POPs são os mais demandados. Só que muitos nutricionistas não sabem desenvolver Manual de Boas Práticas. Eles copiam e colam esse documento. E na verdade ele é um documento que ele deve ser desenvolvido juntamente com a equipe da qualidade dentro da empresa. Tem que ser formada uma equipe que vai ficar responsável por controlar, fazer o controle de qualidade quando você não tem responsável técnico. Então você precisa montar o manual de boas práticas junto com essa equipe, né? Os POPs, as mesmas coisas, porque assim você vai vendo que ele vai sendo, ao mesmo tempo que ele está sendo desenvolvido, ele está sendo implantado algumas regras, algumas instruções de trabalho que você vai deixar. Então isso é uma situação. Outra situação é a questão do receituário e ficha técnica. Então, dependendo da empresa que você for, você vai ter que estar presente no momento que a cozinheira estiver desenvolvendo a receita, para fazer toda a pesagem, um registro, né, para ir padronizando isso, muitas vezes até registro de fotos. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta da caneta e ver quantas horas você vai demandar. E aí você pode, no momento da proposta para o cliente, você mostrar para ele como que funciona cada atividade e se ele chora muito pelo preço e quer diminuir o preço, você pode mostrar para ele, por exemplo, a questão da ficha técnica, né? Você pode falar, olha, então eu posso fazer um preço diferenciado, mas os seus funcionários da cozinha que vão ficar responsáveis por me passar o receituário, mas eu vou ter que ir lá fazer pelo menos uma visita de fiscalização. E eu não posso garantir que as orientações vão estar 100%. Mas muitas vezes, para a empresa, só um receituário básico já é importante, porque ele já tem uma média de se trabalhar com custo. Então, isso é muito importante, é o profissional saber trabalhar com custo, porque é o que é mais demandado hoje, né? Aos treinamentos, a gente vai fazendo vários treinamentos, não precisa fazer só treinamento de boas práticas, você pode desenvolver treinamentos de controle de estoque, de compras, treinamento para delivery, treinamento voltado também para a parte de atendimento a cliente, atendimento via telefone, telemarketing. Então, tem várias atividades que você pode estar desenvolvendo. Tudo vai depender desse primeiro contato com a empresa. Algumas referências que eu utilizo, você pode estar depois pesquisando, para estar sempre buscando aí alguns livros, né? E o meu contato. Espero que você tenha gostado e eu estou à disposição para te responder as perguntas. Só você me mandar nesse e-mail e a gente vai conversando, ok? Um abraço e sucesso aí na sua nova jornada.